Espírita 1858, na parte aí da introdução, janeiro, ano 1, vários modos de comunicação. Então, vamos todos aí tentar se concentrar para poder compreender da melhor forma os estudos aí de Allan Kardec, né? Seus raciocínios e os dados que ele reuniu para gente. Então, existem três tipos, né? Ou seja, três modos de comunicação. E eu espero que todos estejam achando interessante aqui os nossos estudos. Eu, pelo menos, estou aprendendo bastante, né? Espiritismo do Zero é o nome do canal. E vamos ver o que a gente consegue entender da melhor maneira, né? Então, muita coisa que eu falo aqui é intuitiva, né? É por isso que às vezes eu atropelo um pouco aí o português, que já não é fácil, mas tem que ser muito rápido para já raciocinar e já mandar corretamente, de uma forma natural, sendo que muita coisa eu elaboro ali na hora, né? Porque é muito intuitivo a maneira como eu converso com vocês, né? A maneira muito intuitiva, né? Como eu converso com vocês. E junto alguns dados, né? Alguns trechos que existem no que Kardec escreveu, né? Então eu leio muito, assim, às vezes, os textos, né? Que tem textos que contêm o que Kardec nos deixou. Então, em vários modos de comunicação, a gente vai ver que são três modos, né? Sinais, por escrita e pela palavra, né? São esses três modos. Então, para quem quer aí provas, ou para quem quer se aprofundar, ou para quem quer entender, a gente falou aí anteriormente sobre as manifestações espíritas, os tipos, né? Como isso acontece. No áudio anterior a gente falou sobre isso. E agora a gente vai ver que existem três modos de comunicação, né? Antes foram as manifestações, agora os modos de comunicação. Então, sinais, escrita e palavra. Nos sinais, a gente pode colocar aí como batidas, né? Nas paredes, o próprio fenômeno das mesas falantes ou girantes, né? Que foi o que despertou Allan Kardec para a doutrina espírita, né? Para a criação da doutrina espírita francesa aí. E através dessas pancadas eram feitas perguntas e eram respondidos aí de modo que era sim ou não, né? Ou sim e não, né? Então fazia uma pergunta e isso era, como a gente falou, era muito cansativo, né? Imagina você elaborar uma frase falando sim e não para poder responder, né? Ia ficar muito limitada a pergunta, né? Então, mas foi muito interessante para poder dar o sinal. Como ele fala, foi a infância, né? Dos estudos, né? De Allan Kardec. Então, as provas que tinham era realmente dependiam que podia dar sobre a identidade do espírito, sobre a existência do espírito, era que se ele tem até um relato que Allan Kardec fala que ele pede para dar uma pancada e o espírito do outro lado dá uma. Quando ele pede para dar duas, ele bate duas vezes. Ele pede para bater 5, então o espírito bate 5. Então, através das pancadas, ele descobrira que há uma causa inteligente, né? Porque se isso responde às perguntas, né? Tipo, bata duas, ele bate duas, bate 5, ele bate 5, e sempre assim. Então há alguma coisa inteligente do outro lado, né? Que está respondendo, que está se comunicando com o homem, né? No caso com Allan Kardec, lá na hora das instruções. Então só podia ser um espírito, né? Nenhum animal iria fazer isso. Estou aqui falando a hipótese, né? Não é real, é só uma hipótese dessa do animal, né? Porque o animal não ia responder as perguntas, ele não ia fazer nada, né? Ia ser ao acaso. Então,
Só uma única coisa poderia responder isso de forma inteligente, de forma que entendesse o que era a pergunta e de forma que isso correspondesse à pergunta. Então só poderia ser o quê? Um espírito. E um espírito, ou seja, um homem desencarnado, como ele designou. Então, isso foi a infância do espiritismo aí. As manifestações através desse modo e a prova, né? E a prova, e quem quer fazer ciência em cima do espiritismo, vivenciando isso, seria a própria prova, incontestavelmente aí, para quem estava lá na hora, né? Então, se ele diz bate 10 e o espírito do outro lado bate 10, então só pode ser um ser inteligente respondendo. Então, esse era o modo, através de sinais. O outro modo se desenvolveu através da escrita, mais precisamente a psicografia, né? Então, foi por onde Allan Kardec criou toda a sua doutrina, através das meninas lá, né? Que foram tudo meninas de 16 anos, 14, que eram médios, e era através da psicografia, né? Ele fazia as perguntas, as meninas recebiam ali os espíritos, e através da psicografia ela respondia para Allan Kardec. Allan Kardec agrupava esses materiais, levava para casa e discernia em cima das respostas dos espíritos através das médios. Ok? Então, isso é outro modo de comunicação, a escrita. A grande prova que temos para sabermos se é um espírito ou a sua identidade poderia ser a maneira, né, da caligrafia, do tipo de caligrafia. Então, tem alguns relatos por aí que se reconhece o espírito, que é aquele espírito, a identidade do espírito, através da caligrafia. Então, o médium, ele escreve igualzinho ao ente que morreu, né? Então, provando a identidade do espírito. Então, várias caligrafias correspondentes a várias pessoas que morreram. Então, essa seria uma prova incontestável, né? Através da psicografia. E agora tem médios que quando vai psicografar, ele só consegue ter uma caligrafia só. O que pode estar ocorrendo aí é que ele está recebendo apenas um espírito. Muito provavelmente. Seria um espírito e aí sempre esse espírito vai passando as informações para ele. Ou isso está acontecendo de maneira intuitiva e ele está escrevendo. Porém, ele escolheu a forma ali para escrever, para registrar essas informações, né? Poderia até ser falada, porque a intuição, você pode receber ali as informações mente a mente, né? Espírito para homem, na forma mental, né? Transmissão de pensamentos, e aí ou você fala ou você escreve. Mas uma prova incontestável seria através da caligrafia, né? A outra maneira é um tipo de informação, algo que só a pessoa saiba. Vamos supor, numa sessão, a mãe que perdeu ali a sua filha foi procurar um centro e tinha coisas que só ela e a filha sabiam. Então, o médium, através da psicografia, deu essa informação e a mãe ficou assim, besta pela informação, porque realmente era uma coisa que só a mãe e ela sabia. Então, realmente, isso é uma prova incontestável através da escrita, né, pela psicografia. Então, vemos aí sinais, que foram as pancadas, vemos aí outro modo, que foi a escrita, e tem também a palavra, né, pela palavra. Pela palavra, ela acontece através da fala, né, que você pode estar recebendo aí a psicofonia, ou através também de uma maneira intuitiva, transmissão de pensamento, e você fala, você recebe as informações, o teor das informações entram na tua mente, no teu cérebro, mas aí os conteúdos, o que você contém dentro do cérebro vai assimilar e vai sair através de você, de acordo com o que você tem na sua mente. Mas o teor da informação, ela é passada mente a mente, no mínimo, certo?
E aí você vai falar. Isso pode ser através até de sonhos, né? Avisos, né? Através de sonho ou acordado. Então você dorme, tá ali em estado até aquele estado de projeção astral, como chama, né? Um desdobramento lúcido. Então você vê um ente que já morreu, um parente seu, ele fala alguma coisa, então está ali naquele momento acontecendo um modo de comunicação espírita ali, certo? Que é de espírito para você. Então ele deu a informação, ele falou, ou seja, a palavra, e você, quando acorda mesmo completamente, traz para cá. E até mesmo a palavra através da fala, acordado mesmo também, como clareaudiência. Onde eu contei aqui que às vezes eu escutava chamando meu nome, uma voz, mas isso não se completava, isso não se desenvolvia. Eu sabia que era um espírito, que era um fenômeno espiritista que eu estava ali, que estava diante de mim, mas eu tinha que ter paciência para saber que não era nada ostensivo, mas eram princípios, né? Então, de qualquer jeito, teve a palavra que foi o meu nome, eu sabia sobre o fenômeno e dependendo também da informação dada, você consegue identificar a identidade do espírito, você perguntando alguma coisa, ele respondendo e tal. Então, são esses três modos que a gente fecha aqui o estudo de hoje. E quem não vivenciou, né, algo assim, né? Então, o espiritismo está aí diante dos olhos de qualquer pessoa. Dê o nome que quiser, desrespeite conforme as tuas crenças e os teus paradigmas, mas que existem, esses fenômenos existem, que acontecem, certo? Independente de qualquer crença religiosa, são fenômenos que acontecem. O evangélico, por exemplo, vai chamar de Espírito Santo. Ah, uma voz que me falou foi o Espírito Santo. Ah, porque Deus falou isso, não é assim, né, que a gente vê nos evangélicos? Tudo bem, eles trazem aquilo ali para o mundo deles, para a ótica deles, para o ponto de vista deles, para a doutrina deles, para o sistema de crença deles. Mas, se a gente for olhar, o fenômeno é igual para todos. É um espírito que chegou e falou. É alguma coisa que não ele ali recebendo, enviando que diga a mensagem. Alguma mensagem, alguma coisa. Não pode ser dele para ele, né? Então, é o espírito, né? Para o espiritismo é o espírito, para o evangélico é o Espírito Santo, mas é um fenômeno espiritista. É espiritualismo e, mais especificamente, isso foi trazido para o espiritismo, porque foi quem melhor estudou sobre isso, né? Pelo menos no ponto de vista de ciência, assim, né? Pelo menos de ciência filosófica, como ele fala, assim, pelo menos em princípio de ciência, né? Num princípio de ciência. Foi o que melhor falou num princípio de ciência, vamos falar assim. Então, e como o nosso foco é o espiritismo, então vamos trazer o estudo para a nossa maneira de estudar e a maneira de ser e da maneira como é apresentada como é apresentado esse estudo, né, por Allan Kardec. Vamos trazer para a gente, né, com todo respeito a qualquer sistema de visão que não seja o nosso, né, respeitando todas as religiões, né, e todos os outros sistemas. Então, aprendemos aí esses modos de comunicação. O que eu quero dizer com tudo isso é que, como podemos ver, isso é uma realidade. Então, é uma realidade espírita, certo? É uma realidade do homem, é uma realidade do espírito humano, né? Isso é real, faz parte da vida do espírito humano, essas coisas. Então, na próxima etapa, nós vamos ver aí, está bem à nossa frente, não tem como a gente ir para pensar que não, né? Não tem como a gente pensar que isso são invenções, são futilidades, né? Porque atravessa toda a humanidade, falamos de manifestações, falamos de modos de comunicação, falamos sobre tudo. O porquê de cada coisa, o ponto de vista em relação a espiritismo e ciência, e tudo caminha dentro de uma linha
real, que dá pra gente desenvolver, progredir e perceber que isso realmente é um trabalho muito sério, né? São fenômenos que realmente acontecem, certo? Então nós vamos ver aí na próxima vez alguns tipos aí de estudos, certo? Que vai ser direto ao assunto, né? Respostas aqui de espíritos que Allan Kardec recebeu. Então, resposta dos espíritos a algumas perguntas, certo? E vamos ver o que é que o espírito disse. Realmente foi numa sessão aí de Allan Kardec, onde ele recebeu um espírito, e vamos ver a pergunta que ele fez e a resposta que o espírito deu. E vamos aí tentar, com os nossos olhos críticos, avaliar como é que é isso aí, certo? Vamos tentar entender a verdade disso aí. Ok? Muita paz a todos, até o próximo estudo, até a próxima.